Algumas pessoas me perguntaram se nós reconheceremos os nossos entes queridos e amigos na eternidade. Primeiro precisamos deixar claro que para encontrarmos os nossos entes queridos e amigos, precisamos obedecermos aos mandamentos do Eterno, assim como eles obedeceram. Do contrário, é impossível que possamos encontrar entes queridos ou amigos na eternidade sem obedecer mandamentos. Nenhuma religião, seja ela qual for, pode determinar o encontro de pessoas na eternidade sem passar pelo crivo das Escrituras. E eu vou te mostrar aqui nesse vídeo o que irá acontecer na eternidade, se nós iremos de fato reconhecermos os nossos entes queridos ou a nossa memória será totalmente aniquilada. Fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou Júnior Castro e este é o canal Torá em Foco. Aqui nós temos o compromisso de te levar a compreender as Escrituras utilizando sempre o método de entendimento judaico, que é a forma mais segura de compreensão das Escrituras Sagradas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero te convidar a assistir de 2 a 3 vídeos nossos. E se o nosso conteúdo for relevante para você, faça sua inscrição aqui embaixo e não deixe de compartilhar o nosso conteúdo. Esta é uma pergunta que desperta a curiosidade de muita gente. Alguns dizem que nós iremos nos reconhecer na eternidade, pois o reconhecimento de amigos e familiares na eternidade implicaria em lembranças terrenas. Como nem todas as nossas lembranças serão boas, então isso nos causaria infelicidade. Já outros afirmam que certamente nos reconheceremos na eternidade, pois caso contrário, a própria obra da redenção não faria nenhum sentido. As Escrituras indicam claramente que iremos reconhecer uns aos outros na eternidade. Embora não haja um versículo específico onde podemos ler explicitamente, na eternidade nós iremos nos reconhecer, existem muitas passagens bíblicas que apontam nessa direção. Posso citar aqui alguns exemplos para você. Ao falar da morte do seu filho recém-nascido, o rei Davi admitiu que ele só poderia encontrá-lo novamente na eternidade. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Como ele poderia expressar essa certeza se na eternidade poderia reconhecer o seu filho? Yeshua também fala da felicidade eterna, indicando um grande banquete onde assentaremos à mesa junto com Abraham, Isaac e Yaakov. Matityahu, Mateus capítulo 8, versículo do 5 ao 11. Isso implica na ideia de que reconheceremos Abraham, Isaac e Yaakov. Se seremos capazes de reconhecer pessoas que nunca vimos, que dirá então aqueles que nós convivíamos aqui na terra? Na transfiguração de Yeshua, evidentemente o texto bíblico revela que Moisés e o profeta Elias se reconhecem. Além do mais, eles também são reconhecidos pelos discípulos. Matityahu, capítulo 17, versículo 3 e 4. Na história do rico e Lázaro, o homem rico reconhece Lázaro e Abraham e se lembra de que na terra havia deixado 5 irmãos. Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18, o apóstolo Shaul conforta os seus leitores justamente sobre a questão dos seus familiares que tinham partido para o Senhor. Que sentido faria esse conforto se os crentes na eternidade nunca mais iriam reconhecer uns aos outros? A importância de termos a nossa memória na eternidade, sem dúvida, é muito da obra da redenção, e essa obra perderia o sentido se na eternidade nós não nos lembrássemos das coisas passadas. No dia do julgamento, por exemplo, obviamente, as pessoas deverão se lembrar de cada detalhe de suas vidas. E Yeshua até fala que certas pessoas se lembrarão dos seus atos na tentativa frustrada de se justificarem. Essas pessoas profetizaram, fizeram milagres e expulsaram demônios, apesar de nunca terem sido salvas. Matityahu, capítulo 7, versículo 22. É verdade que aqui algumas pessoas alegam que a perda da memória
ocorrerá exatamente após o juízo. Elas se baseiam em Revelação capítulo 21, verso 4. Nesse texto, lemos que Deus limpará dos nossos olhos toda a lágrima e que as primeiras coisas serão passadas. Porém, esse versículo em nenhum momento fala sobre a perda da memória na eternidade. O texto bíblico está indicando que a maldição do pecado que afetou a criação divina desaparecerá, porque Deus fará nova todas as coisas. O foco principal do versículo não é revelar simplesmente a abolição das coisas antigas, mas apontar para a redenção que explica o porquê de serem feitas novas todas as coisas. Além disso, como podemos louvar a Deus por toda a eternidade se nós não nos lembrássemos de seus atos maravilhosos, os atos de redenção? Alguns até podem dizer que nós nos lembraremos de nossas próprias vidas, mas não de nossos amigos e familiares. Mas como pode ser possível lembrarmos de nossas vidas sem que nós lembremos de parte tão importante dela? Isso é, nossos relacionamentos interpessoais. Que tipo de lembrança será essa onde todas as memórias de relacionamento serão apagadas? Por fim, o apóstolo Shaul fala que na eternidade sua coroa e alegria serão seus filhos espirituais e as pessoas convertidas por meio do seu ministério. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19 e 20, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 14. Em outras palavras, os missionários sentirão uma alegria suprema quando completarem os frutos dos seus esforços evangelísticos diante de Deus. Se nós nos reconhecermos na eternidade, não ficaremos tristes por não vermos algum ente querido ou parente? Como já falei aqui, muita gente acredita que nós não podemos nos reconhecer na eternidade porque isto implicaria numa infelicidade. Como poderemos ser plenamente felizes na eternidade se porventura não encontrarmos alguns amigos e familiares? No entanto, esse tipo de argumento só faria sentido se não ocorresse a transformação e renovação de todas as coisas da qual as Escrituras ensinam. Toda a opressão, dor e sofrimento causados pelo pecado e seus efeitos serão aniquilados. Isso significa que nossa memória será purificada de toda mancha pecadora. No entanto, ainda assim, ela será uma memória. Nós teremos lembranças e nos reconheceremos na eternidade, mas não teremos sofrimentos. Além disso, apesar de nós nos reconhecermos na eternidade, nossas relações terrenas não farão mais sentido na vida futura. Embora você reconheça o seu cônjuge, por exemplo, não existirá mais o sentimento de relação matrimonial. Matityahu, capítulo 12, versículo 46 ao 50, fala sobre isso. O mesmo serve para todas as relações familiares, incluindo as pessoas que não estarão conosco no paraíso. Por mais que não entendamos agora na eternidade, jamais ficaremos infelizes pela eventual falta de uma pessoa querida enquanto nossa vida aqui na Terra. Lá estaremos completamente satisfeitos e realizados diante de Deus. Juntamente com todos aqueles que fizeram a vontade do Pai, seremos uma grande família. Matityahu 12, 46 ao 50. A ideia de que não poderemos nos reconhecer na eternidade e que teremos nossa memória terrena apagada não é bíblica. Na verdade, ela tem origem em religiões pagãs. Os gregos, por exemplo, acreditavam que após a morte as pessoas tomavam da água de um tipo de mar do esquecimento. Esse ritual aniquilava qualquer elemento de continuidade entre a vida passada e a vida futura. Mas como nós vimos, esse tipo de pensamento não é bíblico. Nós fomos criados para comunhão, e ter comunhão implica em relacionamento, e relacionamento exige memória. Mas eu preciso que tenhamos uma mente que a finalidade principal do homem é glorificar Deus e se alegrar nele para sempre. Nós nos reconheceremos na eternidade para que juntos, em comunhão, não apenas com aquele que conhecemos durante a vida terrena, mas com todos os outros redimidos, possamos viver em plena comunhão com Deus e com Yeshua. A esperança de nos reencontrarmos na eternidade sempre deve ser vista da perspectiva da comunhão com Yeshua. Por isso, o salmista declara: quem mais tenho eu nos céus, senão a ti? Salmo de número 73, verso 5. Eu espero poder ter ajudado você
sobre esta questão e esclarecido as dúvidas que pairavam sobre isso. Eu vou ficando por aqui e espero ver você no próximo vídeo. Shalom, shalom.